Olá, bom dia, Deus te abençoe. Mais um dia e até aqui Deus tem te sustentado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Hoje, quando você levantou pela manhã, tinha um pacote novinho de misericórdia. Se você está vivo, tudo pode mudar. Nós estamos vivendo, como eu tenho falado aqui, tempos de crise, de incertezas, de ansiedades. Os medos afloram nesse tempo e a Bíblia não pede para nós não sentirmos medo, porque isso é inerente à nossa natureza. Mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Nós não podemos viver no medo. Até mesmo porque nós temos um pai, um bom pai. E eu queria falar com vocês sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículos 6 e 7. Esse capítulo é um capítulo interessante. Do versículo 1 ao 4 é um conselho de Pedro aos pastores, aos presbíteros. E no versículo 5 e 6 ele está falando aos jovens, mas de forma geral à igreja. Adiante ele fala sobre resistir ao diabo, e nos versículos seguintes ele faz as considerações finais e a bênção. Mas eu queria falar com vocês em dois versículos, quando Pedro diz, no versículo 5, ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que tempo oportuno Ele vos exalte. Pedro aqui nos ensina conselhos, nos dá conselhos bem relevantes. E o primeiro deles é humilhar. A palavra no grego aqui dá um sentido de se dobrar, de reconhecer a nossa inadequação, a nossa fraqueza, perante algo que é muito grande e é muito poderoso. A linguagem que Pedro utiliza, a mão do Senhor, é uma linguagem antropomórfica, um recurso da hermenêutica que dá qualidade de homens a Deus. Então, a palavra mão aqui, ela dá um entendimento de algo que sustenta. A mão do Senhor, ela sustenta, ela afaga, ela corrige e ela protege. E ele diz que a nossa vida deve estar resguardada através de uma humilhação a Deus. Não quando nós lançamos palavras positivas, eu vou vencer, não. A nossa vitória do cristão, ela está condicionada à humilhação perante o Senhor. Esse é o grande segredo. É você chegar na presença de Deus e falar: Senhor, por mim mesmo eu não consigo chegar, eu não consigo ir. A minha vida está inteiramente ligada ao Senhor. O meu sucesso depende do Senhor. Isso é se humilhar. É reconhecer que pelos seus próprios recursos você não consegue chegar, você não consegue alcançar e você não consegue resistir. Esse é o primeiro conselho de Pedro aqui, nesse versículo. E quando ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É interessante porque a palavra aqui, tempo, ela dá uma ideia de kairos, né? Existe um tempo determinado para Deus nos abençoar. A palavra aqui, rema, de sabedoria, a sua hora vai chegar. Deus não perdeu o controle. Ele não está preparando uma bênção para você, ele já está preparado, ele está preparando você para uma bênção. E tempos de crise nos preparam. Em tempos de crise, a gente percebe que o controle não está conosco. Não são os nossos talentos, não é a nossa expertise, não são os nossos contatos, mas o Senhor. Martinho Lutero disse algo muito interessante, que as bênçãos vêm com o trabalho e sem o trabalho, mas nunca por causa do trabalho. Há o fator aqui principal, que é a mão de Deus. Então, ao seu tempo
Deus vai te abençoar, sua hora vai chegar. E logo adiante, no versículo 6, ele diz: lançando sobre ele as vossas ansiedades. Pedro percebeu que a juventude, a igreja, ela fica ansiosa em tempos. Isso acontece, isso é normal. A ansiedade aqui, a palavra no grego para ansiedade, dá uma ideia de sufocar, de asfixiar. E quando as pessoas estão ansiosas, num tempo como esse que nós estamos passando, o coração palpita, vem aquela angústia, uns comem mais, outros comem menos, uns perdem a paz, a cabeça dói, cada um da sua forma tem uma reação. Mas Pedro fala sobre lançar essa ansiedade. Ele está dizendo assim: não guarde isso para você. Entrega, processa isso no Senhor. A ideia aqui, quando ele diz lançando, é como você estivesse carregando uma mochila nas costas muito pesada e você solta e larga ela, então você tem um alívio. Não fique com esse peso. O futuro pertence ao Senhor e Ele já está lá. Entregue os seus medos, as suas ansiedades ao Senhor. Lança sobre Ele. Este é o segredo de viver uma vida em paz. Hoje um amigo me ligou e ele estava ansioso porque não sabe como vai fazer depois que passar a quarentena, como ele vai trabalhar, não sabe se vai ter trabalho, tem medo, estava com medo também do vírus. E ele disse: eu acredito que Deus pode fazer tudo, mas às vezes em algum momento a gente fraqueja na fé. Eu disse para ele, falei: olha, Deus sabe, e processa isso, coloca isso no altar, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele vai continuar cuidando de você. Nós não estamos por conta própria. E faz parte. O que nós não podemos é administrar isso o tempo todo. Nós temos que lançar sobre Ele as nossas frustrações, as nossas incertezas, o nosso medo do futuro. Guarde isso no seu coração. E como eu disse para o meu amigo, eu vou dizer para você: Deus está no controle, isso não é retórica. Ele vai nos guardar e no tempo certo Ele vai nos exaltar. Não permita que a ansiedade te sufoque. Ela não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Deus te abençoe. Até mais.